Leitura diária da Bíblia. Dia 121. Antigo Testamento. Jóshua 19, Jóshua 20, Jóshua 21, 1 a 19. A segunda porção saiu para Simeão, pela tribo dos filhos de Simeão conforme suas famílias, e sua herança foi entre a herança dos filhos de Judá. E tiveram em sua herdade a Berseba, Seba, e Moladá, reis Arsual, Balá, e Azen, Eltolade, Betu, e Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, e reis Arsusa. Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades com suas aldeias. Emi, Rimon, Eter, e Azã, 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baalat-Beer, que é Ramá do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Da porção dos filhos de Judá foi tirada a herança dos filhos de Simeão, porquanto a parte dos filhos de Judá era excessiva para eles, assim que os filhos de Simeão tiveram sua herança em meio da deles. A terceira porção saiu pelos filhos de Zebulon conforme suas famílias, e o termo de sua herança foi até Saraide. E seu termo sobe até o mar e até Mahalá, e chega até Dabsete, e dali chega ao ribeiro que está diante de Jocneão. E tornando de Saraide até Oriente, o Oriente ao termo de Quislote-Tabor, sai a Dabereite, e sobe a Jafiá, e passando dali até o lado oriental a Gate-Hefer e a Et-Cazim, sai a Rimon rodeando a Neá, e daqui torna este termo ao norte a Anatom, vindo a sair ao vale de Iftael, e engloba Catate, e Nalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Esta é a herdade dos filhos de Zebulon por suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A quarta porção saiu para Issacar, pelos filhos de Issacar conforme suas famílias. E foi seu termo Iesreel, e Quesulote, e Sanem, e Afaraim, e Sion, e Anaarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes. E remete, e em Ganim, e em Adá e Bet-Pazes, e chega este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e sai seu termo ao Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar conforme suas famílias, estas cidades com suas aldeias. E saiu a quinta porção pela tribo dos filhos de Azer por suas famílias. E seu termo foi Helcate, e Rali, e Been, e Aseseife. E Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega até Carmelo ao ocidente, e a Sior-Libinate, e tornando do oriente a Bet-Dagon, chega a Zebulon, e ao vale de Iftael ao norte, a Bet-Emeque, e a Neil, e sai a Cabu à esquerda, e engloba a Hebron, e Reobe, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom, e torna dali este termo a Ormá, e até a forte cidade de Tiro, e torna este termo a Ozã, e sai ao mar desde o território de Aquisibe, engloba também Umá, e Afeque, e Reobe, 22 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer por suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A sexta porção saiu para os filhos de Naphtali, pelos filhos de Naphtali conforme suas famílias. E foi seu termo desde Elefe, e Alon-Zaanim, e Adami-Negueb, e Abneel, até Lacum, e sai ao Jordão, e tornando dali este termo até o ocidente a Asnote-Tabor, passa dali a Ucoque, e chega até Zebulon ao sul, e ao ocidente confina com Azer, e com Judá ao Jordão até o oriente. E as cidades fortes são Zidim, Zer, e Ramete, Racate, e Quinerete. E Adama, e Ramá, e Razor, e Quedes, e Edrei, e em Razor, e Iron, e Migdal-ele, e Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes,
19 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali por suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A 7ª porção saiu para a tribo dos filhos de Dan por suas famílias. E foi o termo de sua herança, Zorá, e Estaol, e Ir-Semes, e Saalabim, e Aijalon, e Itlã, e Elon, e Timná, e Ecrom, e Euteque, Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beni-Beraque, e Geit-Rimon. E Mijarcom, e Racom, com o termo que está diante de Jope. E faltou-lhes termo aos filhos de Dan, e subiram os filhos de Dan e combateram a Lezem, e tomando-a feriram-na a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram a Lezem, Dan, do nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan conforme suas famílias, estas cidades com suas aldeias. E depois que acabaram de repartir a terra em herança por seus termos, deram os filhos de Israel herança a Josué filho de Num em meio deles, segundo a palavra do Senhor, lhe deram a cidade que ele pediu, Timnate-Heres, no monte de Efraim, e ele reedificou a cidade, e habitou nela. E falou o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Assinalai-vos as cidades de refúgio, das quais eu vos falei por Moisés, para que se acolha ali o homicida que matar alguém por acidente e não de propósito, que vos sejam por refúgio do vingador do morto. E o que se refugiar a alguma daquelas cidades se apresentará à porta da cidade, e dirá suas causas, ouvindo os anciãos daquela cidade, e eles o receberão consigo dentro da cidade, e lhe darão lugar que habite com eles. E quando o vingador do morto o seguir, não entregarão em sua mão ao homicida, porquanto feriu a seu próximo por acidente, nem teve com ele antes inimizade. E ficará naquela cidade até que compareça em juízo diante do ajuntamento, até a morte do grande sacerdote que for naquele tempo. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Então assinalaram a Quedes na Galileia, no monte de Naphtali, e a Siquém no monte de Efraim, e a Quiriate-Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E da outra parte do Jordão de Jericó, ao oriente, assinalaram a Bezer no deserto, na planície da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade da tribo de Gade, e a Golã em Bazã da tribo de Manassés. Estas foram as cidades assinaladas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que morasse entre eles, para que se acolhesse a elas qualquer um que ferisse pessoa por acidente, e não morresse por meio do vingador do morto, até que comparecesse diante do ajuntamento. E os principais dos pais dos levitas vieram a Eleazar sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos principais dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló na terra de Canaã, dizendo: O Senhor mandou por Moisés que nos fossem dadas vilas para habitar, com seus campos para nossos animais. Então os filhos de Israel deram aos levitas de suas possessões, conforme a palavra do Senhor, estas vilas com seus campos. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e foram dadas por porção aos filhos de Arão sacerdote, que eram dos levitas, pela tribo de Judá, pela de Simeão e pela de Benjamim, 13 vilas. E aos outros filhos de Coate se deram por porção 10 vilas das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés. E aos filhos de Gerson, pelas famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, foram dadas por porção 13 vilas. Aos filhos de Merari por suas famílias se deram 12 vilas pela tribo de Ruben, e pela tribo de Gade, e pela tribo de Zebulon. E assim deram por sorte os filhos de Israel aos levitas estas vilas com seus campos, como o Senhor o havia mandado por Moisés. E da tribo dos filhos de Judá,
e da tribo dos filhos de Simeão deram estas vilas que foram nomeadas, e a primeira porção foi dos filhos de Arão, da família de Coate, dos filhos de Levi. Aos quais deram Quiriate Arba, do pai de Anak, a qual é Hebrom, no monte de Judá, com seus campos em seus entornos. Mas o campo desta cidade e suas aldeias deram a Calebe filho de Jefoné, por sua possessão. E aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio para os homicidas, a Hebrom com seus campos, e a Libná com seus campos, e a Jatir com seus campos, e a Estemoa com seus campos, a Olom com seus campos, e a Debir com seus campos. A Eime com seus campos, a Jutá com seus campos, e a Bet-Semes com seus campos, 9 vilas destas duas tribos, e da tribo de Benjamim, a Gibeon com seus campos, a Geba com seus campos, a Anatote com seus campos, a Almon com seus campos, 4 vilas. Todas as vilas dos sacerdotes, filhos de Arão, são 13 com seus campos. Novo Testamento, João 2, 1-25. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E também Jesus foi convidado com seus discípulos ao casamento. E tendo faltado vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Jesus lhe disse: O que eu tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postos 6 vasos de pedra, conforme a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei estes vasos com água. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Agora tirai, e a levai ao mestre de cerimônia. Então levaram. E quando o mestre de cerimônia experimentou a água feita vinho, sem saber de onde era, porém os serventes que haviam tirado a água sabiam, o mestre de cerimônia chamou o noivo, e disse-lhe: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão bêbados, então se dá o pior, porém tu guardaste o bom vinho até agora. Este princípio de sinais Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava perto a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, e pombas, e os cambistas sentados. E tendo feito um açoite com cordas, lançou todos para fora do templo, assim como as ovelhas, e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. E aos que vendiam pombas, disse: Tirai isto daqui, e não torneis a casa de meu pai uma casa de comércio. E lembraram-se seus discípulos que está escrito: O zelo de tua casa me tem me devorado. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Que sinal nos mostras de que fazes estas coisas? Respondeu Jesus, e disse-lhes: Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus, pois, disseram: Durante 46 anos este templo foi edificado, e tu o levantarás em 3 dias. Porém ele falava do templo de seu corpo. Portanto, quando ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram que ele lhes tinha dito isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha lhes dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, na festa, muitos creram em seu nome, ao verem os sinais que ele fazia. Mas o mesmo Jesus a si mesmo não confiava neles, porque conhecia a todos. E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho de ser humano algum, pois ele bem sabia o que havia no interior do ser humano. Salmos. Psalme 54 para 1-7.
Instrução de Davi, para o regente, para instrumentos de cordas, quando os zifeus vieram, e disseram a Samuel: Não está Davi escondido entre nós? Deus, salva-me por teu nome, e fez-me justiça por teu poder. Deus, ouve minha oração, inclina teus ouvidos aos dizeres de minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e homens terríveis procuram matar a minha alma, não ponha Deus diante dos olhos deles. Selá, eis que Deus é o que me socorre, o Senhor está com aqueles que sustentam a minha alma. Ele retribuirá com o mal aos que me espiam contra mim, tu os elimina por tua verdade. De boa vontade eu te oferecerei sacrifícios, louvarei o teu nome, Senhor, porque é bom. Porque tu tens me livrado de toda angústia, e meus olhos verão o fim de meus inimigos. Pai Celestial, viemos diante de ti com corações agradecidos, refletindo sobre a herança que prometeste ao teu povo, como vimos na divisão da terra por Josué. Assim como estabeleceste cidades de refúgio para os cansados e oprimidos, que possamos buscar ser lugares de segurança e amor em nossas comunidades. No mesmo espírito, somos lembrados da autoridade de Jesus ao purificar o templo, incentivando-nos a honrar tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em tua libertação, como expresso no Salmo 54, encontrando força em teu nome em meio às nossas provações. Em nome santo e poderoso de Jesus, amém.